Olá, pessoal. Dando início à nossa 14ª aula do curso de App Inventor. Bom, na aula passada, ou melhor, desde do início da semana, nós estamos implementando aquele aplicativo para fazer um controle financeiro, vamos dizer, doméstico, tá? Para você estar controlando seus gastos durante o mês. Então, na primeira, vamos abrir aqui a tela do aplicativo. Já deixei aberto aqui o projeto, tá? Nós estamos aqui na primeira tela, Screen 1 do nosso aplicativo. Então, o que nós fizemos? Na primeira aula, nós montamos esse menu e deixamos criadas as telas. Tá? Então, nós mostramos como chamar uma tela quando você clica no menu. Né? Então, nós clicávamos em proventos, abria a tela de proventos e tinha o botão voltar, você voltava para essa tela inicial. Tá? A mesma coisa para incluir despesa, a mesma coisa para listar despesa. E também colocamos o botão aí sair do aplicativo. Aí depois na outra aula nós implementamos a tela de proventos, né, que a ideia era que você cadastrasse o valor que você recebesse mensalmente para que a gente pudesse fazer a dedução das despesas. E depois na outra aula nós fizemos a inclusão das despesas. Então você poderia lançar várias despesas que elas serão deduzidas do provento que você recebe. Então o que faltou agora para esta última aula para nós concluirmos esse nosso aplicativo? Faltou a parte aqui de listar as despesas. Então, nessa parte de listar as despesas, nós não vamos ter nenhum tipo de lançamento. Na verdade, vai ser apenas uma tela de visualização. O que nós vamos visualizar? Nós vamos visualizar o total de proventos que a pessoa recebeu, vamos visualizar todas as suas despesas, vamos visualizar o total das despesas e vamos visualizar o saldo com que ela ficou. Tá? Então, essa é a ideia desta última tela que nós vamos estar implementando hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos entrar aqui na tela Screen listar despesas, tá aqui. Nós só colocamos o cabeçalho e o botão voltar, então a lista de despesas. Então aqui inicialmente nós vamos colocar aqui uma lista com todas as despesas. Então para isso, nós vamos aqui do lado esquerdo, nós temos um componente aqui chamado visualizador de listas, ok? Então nós podemos colocar uma lista dentro desse componente. Então vamos colocar ele aqui, tá? Aqui na tela. Inicialmente vamos deixar desse jeito, depois a gente altera algumas propriedades, tá bom? Bom, então dentro desse retângulo aqui ele vai mostrar todas as despesas que nós temos. Só que aqui dá a impressão assim, não cabe todas as despesas. Mas depois nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aumentar a altura aí desse componente, tá? Só que antes nós vamos colocar os componentes que vão abaixo dele. Então abaixo nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar os proventos, o total das despesas e o saldo. Então nós vamos colocar um label e o valor na frente, um label e o valor na frente. Então para isso nós vamos usar aquele componente de organização horizontal. Então aqui do lado esquerdo, grupo organização, e aqui vamos escolher a opção organização horizontal. Então vamos colocar aqui, ou melhor, tá? Vamos lembrar o seguinte, o botão voltar vai ficar lá embaixo. Então vamos deixar o botão voltar lá para baixo, tá? Vai ficar no final de tudo, tá bom? Então aqui ficou organização horizontal, ficou entre a parte de visualização de listas e o botão voltar. Então aqui ficou o organizador horizontal, tá? Organização horizontal. Então vamos alterar a largura, será preencher principal. Vamos colocar 3 elementos desses, tá? Um para proventos, um para total de despesas e outro para saldo. Então vamos colocar aqui 2, 3. Pronto. Então todos eles aqui vamos aumentar a largura para preencher principal. Largura, preencher principal. Ok? Então já está pronto. Agora nós vamos colocar em cada um deles, nós vamos colocar uma legenda. Tá? Então vamos lá. Legenda aqui no primeiro, legenda no segundo e legenda no terceiro. Aqui nesse primeiro organizador horizontal, na organização horizontal, vamos alterar o texto aqui para total de proventos. Ou simplesmente, né, nós lançamos um valor único, então simplesmente proventos, ok? Vamos alterar o tamanho aqui do componente, vou colocar aqui 18, vamos colocar em negrito, e a largura vamos colocar em percentual, para ocupar metade aí da tela, tá? Então vamos colocar 50%, aqui na propriedade largura, percentagem 50%. Então ficou lá ocupando.
Na verdade, aqui na frente ele vai apenas ocupar um espaço para que a gente possa estar colocando o outro componente na frente, tá bom? Então, o outro, texto para legenda, então, embaixo de proventos, nós vamos ter agora sim o total de despesas, tá? Então, aqui na propriedade texto, total de despesas, 2 pontos. Aí vamos alterar o tamanho 18, vamos colocar em negrito e vamos alterar a largura para percentagem, vamos colocar 50, ok. E por último, nós vamos colocar aqui, né, nessa última legenda, nós vamos colocar aqui o saldo atual. Vamos colocar saldo atual, vamos alterar o tamanho da fonte 18, fonte negrito e a largura vamos colocar preencher principal, tá bom? Bom, na frente de cada um desses componentes, dessas legendas, nós vamos colocar outras legendas que serão as legendas que vão mostrar, tá, o primeiro, o valor do provento, o valor do total despesa e o valor do saldo atual, tá? Então essa é a ideia. Então nós vamos colocar aqui na frente 3 legendas. Então vamos colocar aqui a primeira legenda, segunda legenda e terceira legenda. Ah, tá. Aqui, acho que eu devo ter lançado algum valor errado. Na largura, aí coloquei preencher principal. Vamos colocar percentagem 50 no saldo atual. Agora sim ficaram todos eles alinhados. Então aqui, texto para a legenda 5, né, que seria na frente de proventos. Vamos colocar um texto inicial, que será R cifrão 0,00. Tá? E a mesma coisa para todos os outros. R cifrão 0,00. E aqui R cifrão 0,00. Ok? Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos alterar o tamanho da fonte. Vamos colocar 18. Vamos colocar também negrito. E vamos colocar já a largura preencher principal, para ele ocupar o restante da largura da tela. Então, para cada um deles. Então, o tamanho da fonte, 18. Opa, coloquei 118 aqui. 18, fonte negrito e largura preencher principal. Então, no último tamanho, 18, fonte negrito e largura preencher principal. Ok? Nós podemos fazer o seguinte, até para ficar um pouquinho melhor visualmente, nós podemos colocar aqui os proventos, a cor do texto, eu vou alterar, vou colocar a cor azul. Tá? Total de despesas, vamos colocar também a cor azul, vamos colocar os 3 na cor azul. E aqui, saldo atual também azul, certo? Então aqui ele vai poder mostrar todas as informações que eu preciso, né? Quanto que eu vou estar recebendo no mês, o total de despesas daquele mês até o momento e o saldo atual. Vamos pegar cada um desses componentes aqui, observe como eles estão como legenda 5, 6 e 7. Então vamos alterar onde está aqui legenda 5, tá? No nosso caso, que seria na frente de proventos, vamos alterar aqui, vamos renomear, né? Vamos colocar legenda proventos, ok? Depois o próximo, legenda total despesas, saldo atual, vamos renomear legenda saldo. Pronto. Então nós temos aqui o componente legenda proventos, depois legenda total despesa, depois legenda saldo. Então esses são as três legendas que nós temos, onde nós vamos mostrar o valor total dessa despesa. Agora, o que nós vamos fazer? Esse componente aqui, que é o componente para você visualizar a lista, então, primeiramente, vamos alterar o nome dela. Tá? Como visualizador de lista 1, vamos alterar para visualizador de listas, despesas. Pronto. Tá? Então, virou despesas. E agora nós vamos alterar a largura. Tá? Podemos alterar também a largura, preencher principal. E vamos alterar também a altura como preencher principal. Então, observe o que acontece. Certo? Ele ocupa todo o espaço aqui. Da maneira que está, a cor de fundo está em preto e a cor do texto vai ficar em branco. Então nós podemos estar mudando isso. Se você quiser inverter ou colocar uma outra
uma outra cor. Então, por exemplo, aqui onde está cor de fundo preto, vamos alterar aqui, colocar uma cor, por exemplo, um ciano ou um cinza claro. Tá? Acho que ficaria até melhor um cinza claro. E a cor do texto pode ser preto, certo? Então ficaria a cor do cinza preto, tá bom? Aí os outros componentes nós vamos estar alterando depois. Além disso, agora, o que nós precisamos? Nós vamos ter que mostrar todas as despesas. Eu tenho que mostrar o valor do provento, que está gravado lá no nosso banco de dados, no TinyDB, e a lista das despesas também estão gravadas lá dentro do TinyDB. Então, para isso, eu vou precisar daquele componente de armazenamento. Então, você vem aqui do lado esquerdo, no grupo armazenamento, e vou colocar aqui o TinyDB. Então, está aqui o TinyDB, vamos arrastar para cá, ele vai ficar posicionado aqui embaixo, certo? Então, a priori, a nossa lista já está pronta. Então, o que vai acontecer? No momento que você abrir essa tela, aí ele tem que fazer a listagem de todos os valores e fazer a totalização, tá? Mostrar os resultados aqui. Então, essa será a ideia, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá em blocos. Aqui já tem o botão voltar. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui, ó, Screen listar despesas, que é a nossa tela. Então, quando ela abrir a nossa tela, então nós vamos mostrar os resultados. Então, aqui nós vamos procurar o evento inicializar. Então, você inicializou a tela, ele vai mostrar os elementos lá do banco de dados dentro daquela lista. Tá? Vai mostrar os elementos dentro da lista, depois ele vai mostrar total de proventos, total de despesas e o saldo, tá bom? Bom, então vamos fazer o seguinte. Para facilitar aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui em variável, vou criar uma variável global que será total despesas. Correto? Então, total despesas. Então, eu vou somando para ter o meu total de despesas. Eu vou colocar um valor aqui, inicialmente como 0. Tá? Também vou criar uma segunda variável global, que vai ser o meu saldo atual. Saldo atual, que será o resultado, né, do proventos menos o total de despesas. Então, o valor inicial também vamos colocar 0. Ok? Então, nós temos aí os valores. E, por que não, vamos colocar aqui, até para facilitar, uma outra variável que vai ser o total de proventos. Total proventos. E valor inicial, vamos colocar também 0. Então, nós temos 3 variáveis aqui. Ah, mas nós poderíamos colocar tudo dentro desse evento e screen listar despesas, porque você pode criar uma variável sendo local, ó, iniciar local nome, e aí dentro você colocar alguma coisa. Só que como são 3 variáveis, eu teria que fazer 3 estruturas dessa, então ficaria uma dentro da outra, tá bom? Então, por questão até de estética da nossa tela, eu preferi fazer dessa forma. Então, eu criei 3 variáveis globais e nós vamos estar trabalhando com estas variáveis globais, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos ler o valor do total de despesas, tá? Então, para isso, nós vamos estar utilizando o TinyDB, aí nós vamos ter aqui obter valor rótulo, e nós vamos colocar dentro de algum local. Onde nós vamos colocar? Dentro do total de proventos. Então, vamos ver aqui em variáveis, ajustar, então vou colocar o ajustar aqui, total de despesas, não, total de proventos, então vamos colocar aqui. Agora, o que nós temos que colocar? O rótulo, tá? Que é aquele texto que nós usamos para armazenar o valor, e um valor se o rótulo não existir. Então, vamos supor que não exista. Se não existir, o valor será 0. Certo? Então, o valor será 0 significa que não tem um rótulo. Agora, qual era o nome do rótulo? Então, para isso, para a gente não cometer nenhum erro, vamos voltar lá naquela tela em que nós lançamos o provento. Vamos vir aqui em cima, né? Clicar aqui no botão, vai mostrar a lista das telas que nós temos. Então, nós temos aqui, Screen Proventos. Então, Screen Proventos, então está aqui, ó. Quando nós gravamos aqui usando essa rotina armazenar valor, nós usamos a palavra provento como rótulo para poder armazenar o valor do provento. Então, vamos voltar para a nossa tela novamente, o listar despesas. Então, vamos colocar aqui o valor provento. Okay? Então, a ideia aqui que ele vai fazer, ele vai procurar esse rótulo provento e vai verificar o valor que está armazenado juntamente com esse rótulo,
certo? E esse valor será atribuído para a variável global total proventos. Caso ele não encontre esse rótulo provento, ele vai atribuir o valor 0. Então, ficaria o valor 0 aqui dentro. Tá? Então, essa é a ideia inicial. Bom, nesse caso aqui, o que nós fizemos? Nós pegamos apenas um único valor, tá? Pegamos apenas um único valor referente ao provento. Agora, no caso das despesas, nós temos uma lista dos nomes das despesas e nós também temos uma lista dos valores das despesas. Tá? Então, nós temos duas listas. Então, para facilitar, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar mais duas variáveis que serão duas listas. Então, vamos vir aqui em variável, iniciar global. Aqui eu vou colocar uma lista despesas, ou melhor, para ficar mais claro, lista nomes despesas, ok? E vamos criar uma segunda variável, lista valores despesas, certo? E agora vamos aqui no grupo listas e vamos criar uma lista vazia. Então, vamos criar uma lista vazia aqui e vamos criar uma lista vazia aqui embaixo. Ok? Então, nós temos duas variáveis que serão listas. Listas com os nomes da despesa e lista com os valores da despesa. Então, agora, da mesma forma, nós vamos fazer a leitura dos valores. Tá? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir... nós vamos atribuir esse valor para estas variáveis. Então, vamos vir aqui, ajustar. Vamos ver aqui embaixo. Inicialmente, nós vamos pegar o valor do lista nomes despesas e vamos fazer a leitura lá do TinyDB, tá? Dentro do banco de dados. Então, aqui, obter valor, rótulo. Tá? No caso das listas, nós gravamos dentro de um rótulo uma lista inteira de elementos. No caso, aí são nomes das despesas. Então, vamos pegar aqui, vamos novamente a gente ver o nome do rótulo que nós utilizamos. Então, vamos ver aqui aqui nas telas, na screen. Screen inclui despesa. Tá aqui. Então, nós temos lista de despesas e lista de valores. Tá? Então, lista de despesas e lista de valores. Então, são esses nomes que nós vamos estar utilizando. Então, vamos voltar lá, listar despesa. E aqui nós vamos colocar o rótulo. Então, aqui seria lista de despesas. Correto? Caso ele não encontre, nós vamos colocar uma lista vazia. Então, nós vamos pegar aqui listas, vamos colocar aqui criar lista vazia, certo? Então, nesse caso, ele não vai retornar um texto ou um número, ele vai retornar uma lista vazia. Então, essa é a ideia. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para outra lista. Então, nós vamos vir aqui, pegar o global lista valores despesas e vamos chamar lá o banco de dados no TinyDB, obter valor. Tá? Obter valor. E o rótulo nosso será o quê? Vamos tirar isso. Opa! Vamos tirar isso daqui. Jogo no lixo. Tá? Ok? Então, vamos colocar aqui o rótulo. Eu vou copiar aqui de cima. Ctrl+C, Ctrl+V. Lista de valores. Lista de valores. E, caso ele não tenha, vamos colocar a lista vazia. Ctrl+C, Ctrl+V, a lista vazia. Certo? Então, por enquanto, o que acontece? Nós fizemos aí a leitura dos 3 elementos que nós temos, que nós gravamos no nosso banco de dados. O total de proventos, que estava apenas no único valor. Nós pegamos a lista de despesas e pegamos a lista de valores. Agora, por enquanto, isso daí só está na memória do computador. Isso daqui não foi armazenado em nenhum local, não foi mostrado na tela. Então, o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos mostrar na tela. Para isso, nós temos que percorrer elemento por elemento dentro de uma lista. Então, para isso, nós vamos usar um comando que faz uma repetição. Tá? Então, eu quero que ele conte da posição 1, porque cada lista eu consigo pegar elemento por elemento da lista. Eu consigo pegar o elemento 1 da lista, o elemento 2 da lista, o elemento 3 da lista e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer o contador para contar do primeiro até o último elemento. Então, se eu tiver 10 elementos, então eu vou contar do primeiro,
segundo, terceiro, quarto, até chegar no 10º elemento. Então, essa é a ideia. Se tiver vazio, logicamente, ele não vai fazer isso. Então, para isso, nós vamos usar aqui, né, aqui do lado esquerdo, nós temos o grupo controle. Aqui dentro nós temos essa estrutura aqui, ó, para cada número desde alguma coisa. Então, vamos lá. Bom, então, para cada número desde... Bom, começa onde? Vai começar no 1. Tá? Então, toda a lista começa no 1. Até quando? Até o tamanho da minha lista. Tá? Então, eu preciso saber qual o tamanho da lista. Se você vir aqui no grupo listas, nós temos uma propriedade aqui, um elemento que vai me devolver o tamanho da lista. Aqui, ó, comprimento da lista. O que faz esse bloco? Conta o número de itens dentro de uma lista. Então, é esse que eu quero. Tá? Vai contar o número de elementos dentro de uma lista. Então, esses 5 aqui não vou usar mais. Vou colocar aqui na lixeira e vou colocar aqui. Tá? Comprimento da lista. E qual é o nome da lista? Então, eu vou pegar aqui o obter lista nomes despesa. Na verdade, eu poderia ter colocado tanto lista nomes despesa como lista valores, tá? Valores despesa. Por quê? Porque, na verdade, os dois têm a mesma quantidade de elementos. Então, toda vez que eu digitava uma despesa, eu gravava o nome da despesa e gravava o valor da despesa. Esse passo aqui é de quanto em quanto que eu quero pular, tá? Então, por exemplo, se eu coloco de 1 a 10 e o passo que eu colocar 2, então o que eu vou fazer? 1, depois 3, depois 5, depois 7, ou seja, de 2 em 2. Se eu tenho 1 e vai até 20, e aqui no passo eu tenho 5, então ele vai começar no 1, depois mais 5, 6, mais 5, 11, mais 5, 16, tá? Então ele vai de 5 em 5. Então, nesse caso, nós queremos de 1 em 1. Eu vou pegar cada elemento da lista. Então, o elemento 1, depois o elemento 2, depois o elemento 3, e assim sucessivamente. Então, e cada vez, esse número aqui vai estar valendo um valor. Então, aqui nós vamos chamar de índice, ou melhor, posição, que vai ser a posição dentro da lista, tá bom? Bom, dentro do visualizador de listas, nós temos um procedimento aqui, uma função, cadê? Aqui, que ele recebe os elementos. Ou seja, o que ele recebe? Ele recebe uma lista já pronta. Então, eu tenho que preparar uma lista que eu vou ter a descrição e o valor do produto, tá? Da despesa. Então, a descrição e o valor da despesa. Então, nós vamos fazer o seguinte. Isso daqui vai ficar fora dessa repetição, né, para cada, né, vai ficar fora. E aqui dentro, nós vamos criar essa lista que será colocada dentro de elementos. Então, nós vamos criar uma nova variável global, tá? Iniciar global, que vai se chamar lista elementos. Então, nós vamos colocar os elementos, nós vamos criar uma lista vazia, tá? Então, nós vamos estar criando aqui uma lista vazia. E aqui, nós vamos estar adicionando cada elemento dentro da lista, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Dentro de lista, nós temos adicionar item à lista. Então, nós podemos colocar um item dentro da lista. Então, qual lista nós vamos usar? Essa lista elementos. Então, nós vamos ver aqui em variáveis, obter, lista elementos, está aqui. E o item que eu quero incluir. O que eu quero incluir? Eu quero incluir o nome da despesa e o valor da despesa. Então, para isso, nós temos que juntar duas palavras, dois textos. Então, nós vamos ver aqui no grupo textos, juntar. Nós vamos vir aqui em juntar. O que eu vou juntar? Eu vou juntar o nome da despesa inicialmente, tá? Que está dentro de uma lista. Então, aqui eu tenho, aqui ó, nós temos essa propriedade aqui, selecionar item da lista. Então, aqui nós vamos colocar aqui, qual que é a lista que eu quero? A lista agora de nomes de despesas. Tá? Então, eu vou pegar esse daqui, ó, tá? É mais fácil. Ctrl+C, Ctrl+V. Eu quero do nome de despesas, está aqui. Tá? Então, eu vou selecionar. Qual posição que eu quero? Eu quero a posição que é essa daqui dentro. Então, o obter eu vou usar. Tá? Então, o que vai acontecer? O posição é como se fosse uma variável. Então, ele começa no 1, faz o que tiver aqui dentro, depois ele passa para 2, faz o que estiver aqui dentro, depois passa para 3, e assim por diante, até chegar no final. Então, em cada momento, posição vai estar valendo um valor.
Então, quando estiver valendo 1, ele vai pegar o elemento da primeira posição. Quando estiver valendo 2, vai pegar o elemento da segunda posição. Quando estiver valendo 3, da terceira posição. E assim sucessivamente, tá bom? E vamos fazer o seguinte. Para não ficar tudo grudado, o nome da despesa e o valor, vamos colocar alguma coisa para separar. Então, vamos vir aqui nesse quadradinho azul, vamos colocar um item a mais aqui de elementos para a gente estar inserindo, tá? Aqui, como se fosse uma cadeia. Então, vamos vir aqui em texto, vamos colocar um texto aqui dentro. Esse texto pode ser o seguinte, traço, traço, sinal de maior, como se fosse uma setinha. Então, vai aparecer o nome, essa setinha e o valor. Então, nome, setinha e valor. E agora nós vamos fazer a mesma coisa para a lista de valores. Tá? Então, eu vou copiar isso daqui para facilitar. Tá? Selecionei, né? Ctrl C, Ctrl V. E aí eu colo aqui embaixo. Só que agora eu vou pegar o quê? Vou pegar lista nomes, lista valores e despesas. Tá? Então, lista valores e despesas. Então, nós estamos criando cada um dos elementos. Tá? Nós estamos inserindo cada um dos elementos nessa lista. Agora, o detalhe é o seguinte. Nós estamos percorrendo cada uma das despesas. Agora, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular o total de despesas. Nós criamos em cima aqui uma variável chamada total despesas. Nós precisamos calcular o valor dessa despesa. Então, de que maneira nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso incrementando o valor aqui dentro. Então, vamos vir aqui em variáveis, ajustar. Vamos vir aqui pegar total despesas. Total despesa, então, vai receber o quê? Né? Ajustar para. Então, nós vamos fazer uma soma. Tá? O mais o valor atual do total de despesas. Vamos vir aqui em obter. Tá? Vamos escolher aqui total despesas. O valor atual do total de despesas, mais o valor atual que nós estamos pegando da lista de valores. Então, seria isso daqui inteiro. Ó. Seria isso daqui inteiro. Porque aqui que ele está fazendo? Ele está pegando um elemento dentro da lista que é um valor. Tá? Então, cada posição dessa lista tem um valor, que seria o valor de cada uma das despesas. Então, esse valor nós vamos colocar aqui dentro. Tá? Vou copiar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, isso se mantém aqui. Isso daqui será somado neste local. Certo? Então, ao final desta repetição, que nós vamos percorrer todos os elementos da lista, aqui dentro dessa variável global total despesas, nós teremos o total da despesa. Então, nós vamos agora atribuir essa lista elementos, aqui para dentro desse componente chamado elementos, dentro do visualizador de listas de despesas. Então, vamos vir aqui em variáveis, obter, e aqui lista despesas. Lista despesas. Pronto. Então, está aqui lista despesas. O negócio já está pronto. Aqui ele já mostrou, então, o total, todas as despesas. Tá? Ou melhor, desculpa, não é total despesas, não. Que seria lista elementos, desculpem. Tá? Então, aqui dentro nós queremos mostrar os elementos. Né? O que são esses elementos? São cada uma das despesas. Em cada linha dessa lista nós temos o quê? Nós temos o nome e nós temos o valor da despesa. Tá? Então, nós temos vários. Então, agora o que aconteceu? Todas as despesas foram listadas naquele componente visualizador de listas. Tá? Então, até aí tudo bem. Agora, o que nós temos que fazer? Nós precisamos mostrar os valores resultantes. Tá? Vamos voltar na tela aqui inicial. Vamos ir aqui no Designer. Então, aqui dentro nós temos esse valor aqui, que é legenda proventos. Eu tenho que mostrar o valor do proventos. Eu tenho essa legenda total de despesas, que vai ser o total de despesas que nós calculamos. E nós temos o saldo atual, que vai ser a subtração de um pelo outro. Tá? Então, vamos voltar lá em blocos. Então, vamos definir cada um desses valores. Então, nós temos aqui legenda proventos. Vamos pegar aqui o ajustar a propriedade de texto. Aqui, ó. Ajustar legenda proventos.texto vai receber o quê? O total de proventos. Onde nós fizemos a leitura do total de proventos? Aqui dentro, tá? Nessa primeira leitura aqui do nosso banco de dados. Tá? Então, está dentro da variável total proventos. Então, nós vamos vir aqui em obter. Então, nós vamos pegar aqui o total proventos. Correto? Então, total proventos.
Se a gente quiser ser um pouquinho mais detalhista, nós podemos até fazer o seguinte, nós podemos criar um texto, né? Vamos juntar aqui, vamos colocar um R cifrão para ficar mais bonitinho na frente, então vamos colocar aqui um R cifrão, e esse número aqui nós podemos mostrar com duas casas decimais. Aqui, formatar decimal número. Então vamos colocar aqui, formatar decimal número, aqui será o número, e aqui embaixo nós vamos colocar a quantidade de casas decimais. Vamos vir aqui em matemática, pega aqui esse bloquinho, né, por enquanto tem 0, e dentro nós vamos colocar 2, certo? Então fica melhor, vai ficar um R cifrão, e aí o valor com duas casas decimais. Então isso daqui seria o ajustar legenda proventos. Agora vamos fazer o outro, que seria do total de despesas. Legenda total despesa, nós vamos definir o valor da propriedade texto, então ajustar legenda total despesas. Aí, como nós já sabemos que vai ser essa estrutura, eu vou copiar isso daqui, tá? Selecionei aqui o juntar, Ctrl C, Ctrl V e colo aqui embaixo. Só que no local de total proventos, nós vamos colocar, tá, total despesas. Certo? O total despesas foi calculado aqui, dentro desse bloco para, né? E depois eu tenho o total despesa e eu mostrei neste local. E agora, por último, nós vamos mostrar o saldo da pessoa. Então, vamos lá em saldo, legenda saldo, vamos ajustar a propriedade texto, tá aqui, e vamos pegar também esse grupo juntar. Mas aqui tem um pequeno detalhe, né? Eu não tenho nenhuma variável que me mostra o valor do saldo. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer uma operação matemática. Então, nós vamos... O que seria o saldo? O saldo seria o total de proventos menos o total de despesas. Então, nós vamos ir aqui no grupo matemática, pegar uma subtração, ok? Eu vou pegar esse grupo, esse bloquinho aqui, ó, obter total proventos, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Então, vou colocar aqui dentro. Ok? E vamos pegar esse bloco total despesas, Ctrl C, Ctrl V, e vamos colocar aqui dentro. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando total proventos menos o total de despesa. Então, isso vai te dar o quê? Vai te dar o resultado que seria o saldo, tá bom? Isso daqui eu não vou usar, então vamos jogar dentro, certo? Então, ficou dessa forma aqui. Ajustar legenda saldo, ponto texto, para, né? Então, juntar, aí nós colocamos o R cifrão, aqui nós teremos as duas casas decimais, formatar decimal número, e o que nós vamos mostrar aqui seria a diferença entre o total de proventos e o total de despesa. Então, ele fez total de proventos menos total de despesa, aí ele vai te dar um resultado, correto? Então, essa é a ideia aqui do nosso aplicativo. Aparentemente, ele já está correto, tá? Então, agora nós vamos estar testando o nosso programa. Bom, diferentemente das outras aulas, nós vamos fazer um teste um pouquinho diferente, tá? Nas outras aulas nós estávamos usando o próprio celular, você utilizava lá o Scan QR Code, né, para você fazer leitura do QR Code para poder visualizar direto no seu celular. É interessante você ver no seu celular, porque isso daí te ajuda muito para saber exatamente como está ficando no celular, não apenas como um emulador na tela. Só que, quando você tem que fazer várias atualizações, tá? Às vezes acaba ficando cansativo isso. Então, você pode estar rodando um emulador. Então, aqui nesse meu computador, eu já deixei instalado o emulador. Então, eu vou testar esse programa usando o emulador, tá bom? E aí eu deixo para a próxima aula explicar para vocês como se instala e como se executa esse emulador aí no seu computador, tudo bem? Então, vamos lá. O emulador nosso já está instalado, então vou vir aqui em conectar e aqui vou escolher a parte emulador, tá bom? Só lembrando que depois eu explico como se faz isso. No caso de vocês, como vocês vão testar? Vocês vão fazer o que vocês já faziam anteriormente. Assistente AI, abre lá no celular aquele aplicativo MIT AI2 Companion e entra no Scan QR Code e lê o QR Code, tá? Mas nós não vamos fazer dessa forma, nós vamos fazer de uma outra forma. Antes disso, vamos voltar na tela inicial, Screen 1, né? Vamos deixar aqui na tela inicial e vamos vir aqui no Conectar Emulador. Ele demora um pouquinho para abrir o emulador. O emulador está sendo executado. Agora ele vai demorar um tempinho, ele vai executar diretamente o nosso programa aí dentro desse emulador.
Esse retângulo aqui é o nosso emulador, como se fosse a tela de um celular. Ok. Então está aqui tá aqui executando o nosso emulador, tá bom? Então vamos fazer todas as etapas lá que nós tínhamos mostrado nas aulas anteriores. Então vamos clicar aqui em proventos. Observa que ele entra, né, dentro da do que seria a outra tela. Então, dentro de proventos, nós vamos lançar o valor de um provento. Então, vamos colocar aqui R$ 2.300 e vamos clicar em gravar provento. Tá? Então, ele deve ter gravado o provento. Deixa eu voltar. Vou voltar para a tela anterior. Ele é um pouquinho mais lento. Vou clicar aqui em proventos novamente, só para a gente verificar se ele gravou o valor do provento. Aí, o valor do provento ele está gravado. Então, vamos voltar. E agora vamos lançar algumas despesas. Então vamos clicar aqui no botão incluir despesa. Observe que de acordo que eu vou clicando aqui nos elementos, né, nos menus, vou abrindo novas telas, automaticamente ele vai mudando de tela, né? Então observe aqui do lado que ele mudou para a tela inclui despesa. E aqui ele mostrou a parte da programação de inclusão de despesa. Então aqui na descrição nós temos, né, descrição da despesa. Então nós vamos escrever qual a despesa que eu tenho. Então vamos supor que foi lá na lanchonete. Então lanchonete, valor da despesa, R$ 35,00. Vou clicar aqui no botão gravar despesa. Tá? Então ele já pagou como nós tínhamos programado na última aula, né? E deu uma mensagem aqui que a despesa foi gravada com sucesso. Tá bom? Então já deve estar gravado. Vamos supor aqui que eu tive um outro gasto. Eu fui no cinema e eu gastei no cinema R$ 15,00. Vou clicar aqui em gravar despesa. Vamos sair aqui desse teclado só para vocês verem a mensagem. Então vou clicar aqui em gravar despesa. Lá, despesa gravada com sucesso. Vamos supor que eu tenho um outro gasto, tá? Um gasto um pouco mais alto. Vamos supor que eu pago o aluguel da minha casa. Tá? Vamos supor que o valor do aluguel seria de R$ 600,00. Então, vou clicar aqui em gravar despesa. Tá? Então, todos os dados foram gravados. Tá bom? Tá funcionando? Agora vamos ver. Agora vamos ver a nossa implementação da aula de hoje. Vamos clicar aqui no voltar e vamos verificar se aquelas listas que nós cadastramos, naqueles valores que nós estamos cadastrando, eles estão aparecendo aqui na nossa lista. Então, vou clicar aqui em listar despesas. Então, tá aí. Então, observe que nós temos aqui, ó, lanchonete, R$ 35,00, cinema, R$ 15,00, aluguel, R$ 600,00. Proventos, R$ 2.300. Total de despesa, R$ 650 e saldo atual, R$ 1.650. Tá? Então, é isso, ele está funcionando de uma forma correta. Vamos lançar mais uma despesa lá. Vamos voltar. E vamos lançar aqui uma nova despesa, incluir despesa. Vamos supor que eu pago um consórcio também, consórcio de uma moto. Então, consórcio moto. Vamos supor que o valor do consórcio da moto é de R$ 199,00. Vamos clicar aqui em gravar despesa. Voltar. Vamos clicar no botão voltar. E agora vamos listar a despesa novamente. Ok? Bom, então continuando. Agora que nós lançamos uma nova despesa, que seria o consórcio de uma moto, então agora nós vamos verificar se aquela despesa está aparecendo dentro daquela lista que nós vimos anteriormente. Então vamos clicar aqui no botão listar despesas e observem que ele mostrou apenas uma despesa, que seria o consórcio da moto. Aquelas outras 3 despesas que nós tínhamos lançado anteriormente, né, a lanchonete, o cinema e o aluguel, ele desapareceu. Tá? Por que aconteceu isso? Na verdade, houve um problema na hora da gente estar fazendo o lançamento das despesas. Então, vamos voltar lá no App Inventor e vamos verificar o que está acontecendo. Tá? Então, vamos vir aqui no App Inventor, vamos vir aqui na tela Inclui Despesa. Então, observe o que acontece aqui nessa tela Inclui Despesa. Toda vez que você entrava nessa tela, a gente criava uma lista vazia. Então, lista de despesas, você criou uma lista vazia, e lista valores, você criou uma lista de vazia. Aí você digitava um valor, clicava no botão gravar, aí ele incluía o novo elemento na lista. Você digitava outro valor, clicava no botão gravar e incluía outro elemento na lista. Então, ele ia gravando vários elementos na lista, tá? Aí você saía e ele conseguia listar a despesa. Qual é o problema? O problema é quando você tentava lançar uma segunda vez, tá, outras despesas, o que estava acontecendo? Como ele entrava, gerava uma lista vazia novamente, ou seja, então a lista ficava vazia e ele lançava os novos valores. Ou seja, então ele estava pegando uma lista vazia para criar novos elementos. Então sempre ele estava apagando. Então o que nós precisamos fazer?
No momento que nós abrirmos essa tela, nós teremos que abrir a lista já existente, carregar a lista já existente, para que a gente não fique com uma lista vazia, que ele possa estar incluindo novos elementos dentro de uma lista. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos puxar isso aqui um pouco para baixo, vamos aqui em Screen, inclui despesa, nós vamos pegar esse evento inicializar. Então, esse evento ele é executado no momento que você abre a tela. No momento que você abre a tela, você carrega esse elemento, tá? Bom, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar os elementos, lista de despesa e lista de valores. Então, nós vamos carregar ele, ou seja, ajustar essas variáveis, né? Primeiramente, lista de despesas, que nós vamos estar recebendo uma lista que vem aqui do TinyDB. Tá? Então, nós vamos vir aqui, cadê? Obter valor. Tá? Obter valor. Tá? Dentro de obter valor. Isso daqui eu não vou usar, já explico por quê. Então, o que acontece? Se eu obter valor, eu vou colocar qual é o rótulo que eu tenho para carregar uma lista. Então, no caso, eu quero uma lista de despesas. Então, lista de despesas, nós gravamos aqui embaixo. Ó, lista de despesas. Então, esse mesmo rótulo aqui, eu vou selecionar ele, Ctrl C, Ctrl V, e vamos colocar esse rótulo aqui em cima. Ou seja, ele vai ler o elemento que foi armazenado dentro desse rótulo. E se não existir esse rótulo, ou seja, a primeira vez que eu estou executando o meu programa, o que eu tenho que retornar? Tem que retornar uma lista vazia. Então, eu vou pegar esse bloquinho aqui azul, lista vazia, cliquei nele, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar aqui embaixo. Tá certo? Então, o que acontece? Cada vez que eu entrar na tela, agora eu carrego uma lista vazia. Bom, então aqui é uma lista vazia. Por que eu não preciso desse bloco? Porque esse bloco aqui é para um texto, tá? Mas eu não tenho texto, eu tenho uma lista vazia, então eu vou jogar isso aqui na lixeira. Tá? E eu vou repetir a mesma coisa agora para a lista de valores. Então, eu vou selecionar esse bloco laranja, Ctrl C, Ctrl V, coloco aqui embaixo, e no lugar de ser lista de despesas, vamos dar uma olhada aqui embaixo, eu tenho lista de valores. Tá? Então, nós vamos carregar aqui lista de valores. Correto? Bom, então, o que nós temos de diferente agora? Inicialmente, estava ocorrendo um erro porque toda vez que eu entrava nessa tela, ele criava uma lista vazia, incluía os elementos dentro dessa lista vazia e gravava. Tudo bem, então eu estava gravado, você entrava na lista de despesa, aparecia aquelas despesas lá. Só que se você saía daquela lista e tentava lançar outras despesas, ele criava novamente uma lista vazia e incluía novos elementos. Ou seja, o que nós já tínhamos era eliminado. Então agora o que nós estamos fazendo de diferente? Nós executamos a tela, tá? Entramos nessa tela, aí ele cria uma lista vazia, ok. Só que quando você inicializa, depois que ele criou a lista vazia, o que ele faz? Ele carrega as listas que estão dentro do banco de dados. Então, ajustar global lista despesas, então ele vai chamar o TinyDB, né, que é o nosso banco de dados local, que ele vai ler os elementos que está dentro desse rótulo, lista de despesas, tá? E retorna aqui para essa variável lista de despesas. Mesmas coisa aqui para valores, só que ainda bem que eu esqueci de... ainda bem que estou vendo aqui, eu esqueci de alterar. Então, aqui seria global lista valores, tá? Então, aqui ele vai retornar a lista de valores dentro do lista valores. Então, ele vai pegar essa lista dos valores que nós gravamos anteriormente e vai carregar. Então, o que acontece? Se eu já tenho dois, no caso lá, nós temos o consórcio da moto, nós já temos uma despesa lançada. Quando eu entrar de novo dentro dessa tela, o que ele vai fazer? Ele vai carregar essa despesa que nós temos e aí eu lanço outras despesas. Vamos supor que eu lancei o cinema e lancei a lanchonete. Tem 3 despesas. Aí saí dessa tela, fui lá e listei despesas. Aí depois eu retornei e lancei aqui eu retornei aqui novamente. Então agora eu vou lançar, por exemplo, o aluguel. Então já tenho 3 despesas, né? Já tenho 3 despesas e vou incluir uma quarta despesa. Por quê que ele consegue fazer isso? Porque quando ele entra, ele cria uma lista vazia, carrega as já existentes. Então se eu já tenho 3, ele já fica 3 na memória. Tá? Ele não está mostrando, eu não digitei, mas ele já tem 3 na memória. Aí o que ele faz? Ele inclui essas novas despesas dentro dessa lista. Tá? Então essa é a ideia. Então provavelmente agora deve estar funcionando o nosso programa. Então vamos fazer um teste novamente. Deixa eu verificar aqui se o emulador... Para ter certeza, vamos reiniciar a conexão. Tá? Então ele fechou o emulador. Antes de a gente abrir o emulador, vamos entrar na tela que tem o menu, Screen 1. Tá? Importante fazer isso. Então, de novo lá, vamos abrir o emulador. Bom, tá aqui.
Vamos listar as despesas, para ver o que está acontecendo até então. Então ele me mostrou lá a despesa que nós tínhamos lançado anteriormente, que seria o consórcio da moto com R$ 199. Então meu total de proventos seria R$ 2.300, as despesas seria 199, só tenho uma, e o meu saldo atual seria 1.101. Então vamos lançar uma nova despesa. Vamos voltar. Vamos aqui no botão incluir despesa. Então vamos lançar algumas despesas. Então primeiramente, vamos supor, lanchonete, valor da despesa, R$ 35. Gravar despesa. Ok, gravei. Próximo, cinema, R$ 15. Gravar despesa. Tá? Então, provavelmente os valores já foram gravados. Tá? Vou clicar aqui no botão voltar. E vamos listar as despesas que nós já temos lançado. Então, agora ele deve listar 3 despesas. Tá? Não somente essas duas que nós acabamos de listar. Então, deve mostrar essas duas e mais aquele do consórcio. Agora sim. Então, ele mostrou o consórcio, mostrou lanchonete, mostrou o cinema. Então, provento 2.300, total de despesas agora 249, saldo atual 2.051. Vamos lançar mais uma despesa, vamos lançar lá o aluguel. Voltar, incluir despesa. Então, vamos colocar aqui aluguel, valor R$ 600. Gravar despesa. Gravei, vamos voltar e vamos listar despesa novamente. Ok? Então estão todas aí as nossas despesas, tá? Dá para a gente rolar essa lista aqui de elementos, tá? Então nós temos lá consórcio da moto, lanchonete, cinema, aluguel. Se estiver mais para baixo, a gente pode ir rolando, tá? Então agora nós temos provento 2.300, total de despesa 849, saldo atual 1.451, tá bom? Bom, o programa está pronto. A ideia inicial era realmente essa, a gente lançar um total de proventos, depois poder lançar cada uma das despesas e mostrar um saldo atual. Lógico que não é um programa de controle financeiro completo, tá? É um programa bastante simples, mas ele tem lá a sua utilidade, tá? Então você pode ir lançando despesa por despesa e você ir acompanhando durante o mês se o valor que ainda você tem de saldo é suficiente para você chegar até o final do mês, tá? Caso contrário, você já começa a gastar menos a partir de um determinado momento, tá bom? Um detalhe que faltou, que a gente pode estar fazendo aí na próxima aula, seria o seguinte. Vamos supor que isso daqui eu estou fazendo para um mês. Então, eu lancei aqui proventos, R$ 2.300, total de despesas, tá? Saldo atual, tá, ok. Terminou o mês. Agora vai começar um novo mês, então o que eu gostaria de fazer? Lançar um novo provento. Bom, o provento, ok, tranquilo, você pode chegar lá, ou você pode manter para o próximo mês o mesmo provento que você já recebeu nesse mês, ou você pode ir lá e alterar. Tá? De que maneira? Vamos lá. Você vem aqui em proventos, e aí basta alterar o valor. Ah, antes eu recebia 2.300. Esse mês eu vou receber somente 2.100. Então, coloquei lá 2.100, gravar provento. Tá? Então, está gravado. Vou clicar no botão voltar. Ok. O problema aqui que é, eu estou incluindo as despesas, mas eu não estou apagando as despesas. Certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu começar o próximo mês, aquelas despesas já existem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que apagar aquelas despesas já existentes. Então, nós vamos fazer isso na nossa próxima aula. E na próxima aula também a gente já vai ensinar como que faz para a gente estar executando no emulador, tá bom? Igual esse que vocês estão vendo aí na tela. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que esse aplicativo possa ser um pouco útil para vocês. Se não for útil na vida real de vocês, mas que pelo menos pode ser útil na aprendizagem aí para desenvolver aplicativos para dispositivos móveis. Tá ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.